Eu quero falar hoje um pouco sobre uma coisa que Deus colocou há muito tempo no meu coração, há muitos anos mesmo no meu coração, e que passou um tempo meio que esquecido em mim. Mas assim, as coisas de Deus acontecem no devido tempo, sabe, irmãos? A minha formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje em Portugal. Absolutamente nada. Nada. É o extremo, né? Mas pela misericórdia e graça de Deus, Deus me conduziu a este lugar e me deu uma nova experiência. Aqui em Portugal eu sou canalizador, né? Que a gente chama de encanador no Brasil, né? Na realidade, a construção civil em minha vida teve uma formação bastante específica e especial, né? Porque eu sempre rejeitei o mundo da construção. Sempre rejeitei. Construção no Brasil, pelo menos no Rio, é sinônimo de gente matuta, gente intelectualmente limitada, gente que não teve opções na vida e por aí vai. É claro que isso é uma mentalidade, isso não é uma realidade. Nós precisamos lembrar que sem a construção, sem os profissionais de construção, não teríamos sequer um prédio, né? Na verdade é uma área bastante louvável, mas existe aquele estigma negativo, né? E antes disso, eu passei 5 anos nos Estados Unidos, onde ali também tive a oportunidade de ensinar, pastorear. Deus também conduziu a construção civil. Lá eu colocava cerâmicas, né? E tudo isso foi um trabalho de Deus na minha vida, foi um moldar de Deus na minha vida. E é muito interessante porque hoje eu encaro isso como um discipulado constante de Deus na minha vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o discipulado de Jesus. Sobre o mentor espiritual por excelência da minha vida. Da vida de cada um que se coloca diante da realidade espiritual e da vontade de Deus para a vida de cada um. Nós estamos diante de um texto, e eu gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 9, onde estaremos lendo um texto bastante conhecido por vocês e por mim. Lucas capítulo 9, versículos de número 57 até 62. Apenas 6 versículos da palavra de Deus. Eu quero lembrar a vocês que o discipulado não é uma opção casual, mas uma entrada direta no campo de batalha de Cristo, onde somos chamados a nos despir dos nossos próprios desejos, irmãos e irmãs. Amém? Todos encontraram? Amém. Muito bem. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas me deixa ir primeiro, voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aqui. Amado Pai,
aqui estamos na tua igreja, reunidos, já te louvamos, já rimos, já te agradecemos por tudo. Mas neste momento, Senhor, eu quero rogar a ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o teu Espírito fale aos nossos corações profundamente e que a tua vontade reine em nome de Jesus nas nossas vidas. Amém. E que o discipulado de Jesus Cristo seja um objetivo de vida diário em cada vida aqui, porque foi também para isso, Senhor, que fomos chamados. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, ajuda-nos, Senhor, nesta trajetória, em nome de Jesus. E repreendo desde já qualquer tipo de distração que venha desfocar o objetivo aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou lendo um livro, na verdade, pela terceira vez. Eu tenho esse hábito de ler livros 2, 3 vezes. Eu gosto muito. E curioso que cada vez que eu leio eu tenho uma ótica diferente, porque a gente evolui, né? As experiências vêm, e na caminhança com Deus, na caminhança da vida, a gente tem novas experiências. E que experiências tais que nos remete a leituras que a gente viu no passado e que, por estarmos lendo novamente, nós temos uma outra ótica. Isso é enriquecedor. Isso é maravilhoso. A dinâmica do reino de Deus é maravilhosa para aqueles que se propõem a vivê-la. E eu estou lendo o livro Discipulado, onde, com base no Sermão do Monte, nós podemos encontrar uma reflexão bastante contundente sobre o discipulado de Jesus, sobre o significado real de seguir a Jesus. E uma das coisas que mais me trouxe à memória, e uma reflexão até mais profunda, é sobre uma realidade que parece que muitos de nós têm esquecido. O Evangelho é radical. Jesus é radical. É curioso usar esse termo, porque para muitas pessoas o radicalismo é negativo, é pejorativo. Mas no contexto divino, no contexto cristão, é salutar. É extremamente salutar. Dietrich Bonhoeffer, a tradução, a pronúncia, eu não me arrisco aqui a dizer, alemã, né? Algo como Dietrich Bonhoeffer, né? Ele foi escrito num período onde o pastor e teólogo Dietrich, né, viveu na Alemanha, que era o seu país, né, durante o nazismo. Década de 30, 36, mais ou menos, foi que surgiu esse livro dele, né? E ali ele combateu o que ele chamou de graça barata. A graça barata, para este autor, é aquela graça que oferece perdão sem arrependimento. Oferece comunhão sem confissão. Oferece discipulado sem cruz. E Dietrich foi bastante contundente, combatendo essas coisas. Porque a graça se tornou e vem se tornando algo banal. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma graça que não implica em obediência sem submissão a Cristo não é graça. Como ele chama, não é a graça maravilhosa, mas é a graça barata. O que mais me fez pensar, quando lendo este livro, é quão radical a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é. Quão salutar, quão necessária ela se torna para nós cristãos, hoje e sempre. A verdade, irmãos, considere por um momento, é que o discipulado de Jesus é radical para um mundo de superficialidade.
Mas a proposta de Deus para cada um de nós é uma coisa muito profunda. É uma coisa necessária. A palavra radical, ela vem do latim redix, que significa raiz. E raiz fala de profundidade, né? Logo, não há nada de radical no sentido negativo da palavra, as coisas que encontramos na palavra. E sim de profundidade. Este é o significado de radical. O mundo é superficial. Hoje se tem muita informação disponível. Todo mundo sabe de tudo um pouco, mas poucos, muito poucos, sabem com profundidade suficiente para realizar algo significativo. O sistema do mundo lida apenas com as aparências, regras externas e desejos temporários. Jesus vai à raiz, Jesus é o verdadeiro radical, o verdadeiro profundo, porque ele não quer apenas mudar o comportamento externo, ele transforma e quer continuamente transformar a raiz do problema, o meu coração e o seu coração. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a radicalidade do reino de Deus. Jesus não diz, venha como está e permaneça como você veio, ou como você está. Ele diz, vinde a mim, venha como você está. E na caminhada, lado a lado comigo, haverá mudanças. No discipulado diário comigo, haverá mudanças. Abra o seu coração. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente e permita que a ação do Espírito Santo de Deus, através da palavra, transforme o seu coração. Em nome de Jesus. O amor, o perdão aos inimigos e a santidade que ele exige são absolutamente radicais para os padrões humanos. No livro Discipulado, Dietrich afirma que o discipulado de Jesus Cristo é o rompimento com todas as amarras ideológicas, todas as amarras religiosas e todas as amarras mundanas para viver uma ligação exclusiva e existencial com a pessoa de Jesus. Isso é discipulado. O discipulado de Jesus é uma jornada que custa tudo o que o ser humano é, mas que a entrega a Ele é a verdadeira liberdade, comunhão autêntica com Deus e com o próximo. Há um relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, e entre eu e meu próximo, entre eu e a minha próxima. Eu quero lembrar você que o texto que estamos refletindo hoje aborda o discipulado de Jesus. Não é o meu discipulado. Jesus seguia com os seus discípulos para Jerusalém em direção ao momento decisivo do seu ministério. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Olha que legal. Jesus estava andando em direção a Jerusalém e o homem aparece e diz: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. É interessante a resposta que Jesus dá a ele. É muito interessante. Olha só. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus batendo no peito, né? Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui nós encontramos um rápido diálogo com o primeiro aspirante ao discipulado de Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Será mesmo que ele sabia o que estava dizendo?
Será mesmo que eu sei o que eu estou fazendo hoje aqui? Será que eu tenho a consciência da responsabilidade que eu tenho em estar aqui e falar de um texto sagrado, de uma experiência vivida por homens, vivida pelo próprio Cristo, pelo próprio Salvador, pelo próprio Senhor da minha alma? Será que eu tenho consciência disso? Ou eu estou falando por falar? Ou eu estou falando para ser mais um interlocutor? Ou alguém que queira estar aqui na frente porque de alguma forma tem o desejo de afagar o meu próprio ego? Será mesmo que eu tenho consciência do que significa me candidatar a ser discípulo de Jesus? E dizer para Jesus: te seguirei para onde quer que fores. Esse homem não tinha a mínima noção de onde Jesus iria. O fim da caminhada de Jesus aqui na terra era a cruz. Será que ele tinha consciência disso? Mas ele foi. Ele se candidatou. O homem diz a Jesus que quer se submeter ao discipulado. E Jesus diz a ele: não há conforto material para onde eu vou, hein? E eu fico a pensar nos pastores celebridades que a gente ouve por aí, né? Que Deus tenha misericórdia deles. E que eles voltem atrás nessa trajetória equivocada. Sim, porque o discipulado com Jesus exige renúncia, exige desapego da segurança física, exige abandono completo da existência anterior a Cristo. Será que eu continuo vivendo uma vida como antes? E digo de boca que eu estou vivendo com Jesus? Que eu estou submetido ao discipulado do Mestre? É uma reflexão, irmãos. Eu, quando li esse texto, eu olhava para mim constantemente. Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu ainda estou decidindo isso, pastor Fábio, que o pastor Fábio me chama um mês antes para pregar. E quanto mais tempo eu passo no texto, mas eu olho para dentro de mim. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Para a carne é ruim, mas para o espírito é bom, né? Logo, é bom. Ser discípulo de Jesus significa dar o passo de viver em Cristo para Cristo inteiramente, irmãos. Tão somente. A consequência imediata do discipulado de Jesus separa o discípulo da existência anterior. Lembra-se de Paulo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isto é, como homem, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que eu tenho consciência disso? Eu fico pensando, eu lembro que antes de eu ir para o seminário, eu achava o apóstolo Paulo um homem extremamente arrogante. Tadinho daquele Jefferson. Não entendia nada ainda. Pelas coisas que ele dizia. Tudo bem, ele era ousado. Tudo bem, ele era ousado pelo Espírito de Deus. Mas espera lá. Ele diz coisas assim que me fazem pensar e questioná-lo. Aí, obviamente, eu fui para o seminário, me aprofundei, cresci na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro, e enfim compreendi. Porque o apóstolo Paulo,
era um homem que tinha uma consciência admirável. As cartas de Paulo deixam claramente isso. O discipulado de Jesus exige uma entrega total e um caminhar constante com Jesus. Quando Cristo chama uma pessoa, Ele lhe estende o convite: venha e morra. Eu tenho essa consciência? Venha e morra. Venha, ande comigo e morra a cada dia para si mesmo e para o mundo. E renasça em mim, que sou o teu Salvador. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que o homem aqui não percebeu foi que o discipulado de Jesus implica muito mais do que apenas acompanhar alguém. Significa entrega total a Jesus, um caminhar lado a lado, onde renunciamos aos nossos próprios desejos, planos, projetos, para priorizar a vontade divina, custe o que custar. Eu te seguirei por onde quer que fores. Tu tens consciência do que estás a dizer? Eu quero te dizer que se você está me acompanhando há algum tempo e está vendo meus milagres, está vendo eu alimentar os famintos, está vendo eu vestir os sem roupas, está vendo eu dar de beber aos que têm sede, mas você tem consciência de onde vai chegar este caminho? Eu quero te dizer que as raposas não têm toca. Eu quero te dizer que as aves não têm ninho. E eu quero te dizer que eu, que faço todas essas coisas em nome do Pai, não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem consciência disso? Que o discipulado de Jesus é um abandono da sua existência pregressa? Eu estou falando com você. Você tem consciência disso? Porque eu tenho. E eu espero que em nome de Jesus você também tenha. Porque isso é cristianismo. Isto é o radicalismo cristão. É a profundidade, é a raiz, é o âmago do Evangelho de Jesus Cristo. As bênçãos são consequências de um caminhar com Cristo. Nós não estamos em Cristo para alcançar bênçãos. Isso são consequências. Isso vem pelo caminho. Foque em Jesus e as bênçãos te acompanharão. E não foque nas bênçãos usando Jesus como muleta. O segundo aspirante a discipulado, encontramos mais um rápido diálogo. É bem curioso também, chama a nossa atenção. Porque o primeiro se oferece, mas esse Jesus já direciona, né? Já se direciona. E ao contrário do primeiro e do terceiro, que vamos falar já já, aspirante a discipular de Jesus, o mestre direciona esse e diz: siga-me. Parece que aquele veio, te seguirei por onde quer que for. E depois de Jesus ter esse rápido diálogo com ele, ele vira para outro e fala: ei, você, segue-me. Uma das questões mais interessantes que vivia rondando a minha cabeça é o chamado de, por exemplo, de Pedro, de Mateus. Vem, me segue, vem, me segue. A Bíblia diz que Pedro largou as redes e seguiu Jesus. A Bíblia diz que Mateus largou a coleta de impostos e seguiu Jesus. Isso é radicalismo. Será que nós estamos dispostos a esse radicalismo, a essa profundidade com Jesus em seu discipulado?
siga-me. Mas nesse rápido diálogo, Jesus, ele descortina a prioridade do reino. Ele destaca a prioridade do reino. Aqui não cabe: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Foi a resposta do homem. Ele começa uma discussão rápida com Jesus. E no livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que me chamou muito a atenção. Ele diz que o discipulado não se discute, se vive. É uma frase simples, né? Mas essa frase me veio à memória quando eu estudava esse texto. O discipulado não se discute, não há abertura para discussão no discipulado de Jesus Cristo. Jesus disse para ele: siga-me, e ponto. Como Mateus e Pedro largaram a rede, largaram a coletoria. Não há discussão, não há, só tem vida, só tem ação. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele coloca a sua condição na primazia, em detrimento do chamado de Jesus para o discipulado. Deixa-me ir primeiro. Deixa eu ver primeiro as minhas questões, deixa eu me resolver com a minha família, deixa eu me resolver com meus negócios, deixa eu me resolver na minha vida amorosa, pessoal, profissional, educativa, deixa eu me resolver com tudo. Depois eu considerarei o seguir-te. Mas Jesus é radical. Jesus é radical. Jesus é extremamente radical, extremamente profundo. Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O chamado de Cristo para o discipulado, irmãos, é a prioridade acima até mesmo de obrigações familiares tradicionais e imediatas. Era uma questão de extrema responsabilidade um filho enterrar seus pais. Era uma tradição muito respeitada. Mas uma coisa interessante é que Jesus não desvaloriza o quarto mandamento, honrar o seu pai e sua mãe. Porque sepultar os pais era um dos deveres mais sagrados da cultura judaica. Jesus só está reordenando as prioridades daquele candidato a discipulado. Deixa-me ir primeiro. Não, primeiro é aqui e agora. Siga-me. Você está disposto a isso? Eu estou disposto a isso? Jesus não condena a honra aos pais, mas confronta a protelação, o ato de adiar para depois. Não tem essa no reino de Deus, é agora, é urgente. O reino de Deus é urgente. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. A vida do reino de Deus requer um senso de urgência que supera até mesmo as obrigações sociais, familiares mais elevadas de toda e qualquer sociedade. Lembra do que Jesus disse? É que eles estavam preocupados com as coisas dessa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas aí que vocês estão preocupados, virão depois. Tem urgência ao reino de Deus. Não há lugar para distrações.
No discipulado de Jesus, o compromisso com o reino de Deus exige uma nova maneira de ver a vida e suas prioridades. É isso que eu preciso entender. Mais uma vez, o discipulado de Jesus não se discute, mas se vive. Se vive. Eu não tenho que impor condições a Jesus. Eu tenho que viver o Evangelho de Jesus. O terceiro e último rápido diálogo com o terceiro aspirante a discipulado de Jesus diz assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe primeiro voltar. O outro impondo condições: deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O terceiro aspirante, vendo, creio eu, todos os diálogos entre Jesus e os outros aspirantes, disse antes mesmo de Jesus dizer algo, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, deixa-me primeiro ir despedir da minha família. Olha, eu não quero te seguir como o primeiro aspirante que não percebeu o custo exigido pelo discipulado contigo. Olha, eu também não quero te seguir como o segundo aspirante que não reconhece a urgência da prioridade da proclamação do reino. Olha, mestre, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Como é enganoso o coração do homem. O terceiro diálogo, irmãos, aborda o perigo de olhar para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A metáfora agrícola empregada por Jesus aqui expõe mais uma vez a radicalidade do discipulado de Jesus Cristo. E esse diálogo revela um coração dividido por parte do aspirante. E ele se coloca em um lugar inapropriado para quem realmente quer seguir a Jesus. Ele se torna inapto, sem condições para o reino de Deus. O verbo aqui do texto, olha para trás, indica uma ação contínua de contemplar o passado, uma nostalgia, um sentimento de saudade misturado com tristeza por um tempo, lugar ou pessoa, passado que não pode mais voltar e que paralisa o avanço no discipulado com Jesus. O discipulado de Jesus perde foco, irmão, ou melhor, pede foco. E foco contínuo, sem nostalgias, sem hesitações, sem discussões em relação ao passado que ficou para trás. A metáfora do arado, ela é direta, sem curvas. Rebeca, pode botar por gentileza aquelas imagens? Eu me dei o trabalho de botar umas imagens aqui. Eu acredito que muitos têm tem consciência do que é um arado, mas pode ser que alguém não tenha consciência. Tem uma logo lá atrás que é de alguém com os animais puxando um instrumento, que é o arado, esse aí, pronto. O arado era isso aí, irmãos. Claro, hoje tem tratores, hoje tem arados de ferro, mas na época de Jesus eram feitos de galhos de árvore. Era uma coisa bem rústica, bem primitiva mesmo. Mas o objetivo do arado era de rasgar o solo. Pode passar, por favor, Rebeca. O arado, ele vinha, assim é a terra, pode passar. Aí o arado vinha rasgando a terra, fazendo valetas, valas, sulcos como esses assim. Tem outra, uma com várias ondinhas assim, por gentileza. Aí, essa aí. Tá vendo? Esse é o fim
do trabalho com arado. Aí ali as pessoas iam plantando, depois jogava a terra e as coisas iam acontecendo, né? Naturalmente, as plantas que ali eram semeadas floresciam. Então o objetivo do arado era de rasgar o solo, uma, duas, de acordo com o tamanho do terreno. O que Jesus está dizendo, olha lá, um lado está verde, né? Ainda está cheio de mato, o outro já está arado, percebe? Ele vai rasgando e preparando o solo, vai revolvendo o solo, onde o solo fica pronto para receber a semente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que põe a mão no arado, seja empurrando ou puxando, e olha para trás, não é digno. Jesus está querendo dizer o seguinte: quando você está arando uma terra, você tem que olhar para frente, para o objetivo. Se você olha para o lado, ou até mesmo para trás, você perde o foco. E o arado fica torto, você sai da linha, passa por onde você já arou, ou você passa para o outro lado onde precisa arar, mas de maneira completamente bagunçada. O objetivo do arado são linhas retas, como estamos vendo ali. Essa metáfora é muito interessante. Quem olha para trás enquanto puxa ou empurra o arado, faz uma vala torta. E olhar para trás simboliza saudosismo, aquela forte tendência de ficar valorizando o passado. Eu já estive nesse lugar, até que um dia Jesus me libertou. Eu podia estar lá, eu podia ser isso, podia ser aquilo outro. Isso não faz parte, isso não cabe no discipulado de Jesus. Mais uma vez encontramos Jesus em seu discipulado trazendo a reorientação de afetos. Ele exige ser o centro das prioridades do discipulado. A gente não tem que olhar para trás nem para o lado. O discipulado de Jesus é uma caminhada em direção ao reino de Deus, mas que passa pela cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Isso já não cabe mais na minha vida. Nesta caminhada com Cristo, em seu discipulado, não há espaço para compromissos pela metade, onde o desejo de manter um pé na antiga maneira de viver se torne a prioridade da minha vida. Era o que esses homens estavam fazendo, impondo de alguma maneira condições, e quando não impunha condição, como foi o primeiro, não sabia o que estava dizendo. Esse texto nos traz a reflexão, de irmãos, de uma consciência de quem eu sou diante de Deus e como eu estou vivendo esse discipulado de Jesus Cristo hoje, aqui e agora. Por favor, minha irmã, me interrompa. Passando ali, fez eu lembrar. Meu pai ia com o enxadão, fazia os buracos. E com a sacola do lado, com as sementes. Tinha que pegar 3 caroços, jogar ali e tapar. Isso era o dia todo, carreira por carreira. Era o dia todo, por carreira. A caminhada é árdua, debaixo do sol. Sol não dorme, chapéu na cabeça. Acordando bem cedo, com o chapéu na cabeça. Andava 1 hora a pé. E ainda andava 1 hora a pé. Olha a metáfora da agricultura aí. A metáfora agrícola. Jesus tinha consciência de tudo isso. Quando disse o que disse. Ele tinha consciência de tudo isso. O conteúdo do discipulado de Jesus é o próprio Jesus, irmãos. Eu vou repetir isso, para que não haja dúvidas no discipulado de Jesus. Jesus em seu discipulado é o próprio conteúdo. O conteúdo do discipulado não é Branham Manning. O conteúdo do discipulado não é Dietrich Bonhoeffer. O conteúdo do discipulado não é Noah, não é qualquer outro, mas Jesus.
leituras cristãs que venham de alguma forma contribuir para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós são secundárias. São livros que contêm a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. A palavra é o verbo, é o próprio Cristo, o conteúdo do discipulado. As literaturas cristãs nos edificam, nos ajudam, contribuem. Mas, em primeiro lugar, é o conteúdo por excelência. Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Eu não quero parecer com Branham Mary. Eu não quero parecer com Dietrich Bonhoeffer. Eu não quero parecer com nenhum outro autor, John Stott, seja lá quem for mais, Sproul e outros mais. Eu quero parecer com Jesus. O apóstolo Paulo diz que só existe um caminho pelo qual o homem deve ser salvo. Jesus Cristo, o homem. Que isso fique estabelecido no discipulado de Jesus Cristo. E o discipulado de Jesus exige uma decisão definitiva. Olhar para trás significa apegar-se ao passado ou às velhas seguranças, o que impede a entrega total necessária para seguir a Jesus. Que nesta reflexão, irmãos, possamos perceber que Jesus é o nosso alvo, como sempre foi. Possamos lembrar desta realidade, da prioridade do reino de Deus. Possamos lembrar que Jesus quer que andemos com Ele, quer que o encaremos como conteúdo primário do Evangelho do Reino. Ser discípulo de Jesus é isso, é viver um discipulado de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque a cruz não é o fim de uma vida natural, mas o ponto de partida para a verdadeira vida com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque partir é estar com Cristo, o que é infinitamente muito melhor. Rogo a Deus que o discipulado de Jesus Cristo seja uma realidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E relembro aqui que o discipulado de Jesus é o rompimento com todas as amarras ideológicas, religiosas e mundanas para viver uma ligação exclusiva e existencial com a pessoa de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, perto está o Senhor. Amém.